Com a palavra, a vereadora Francicleide. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, com tolerância de 30 segundos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde a todos que estão aqui na nossa galeria. Boa tarde, Zenaldo. Jeová, seja bem-vindo. Marcos, aqui da Rádio AM. Boa tarde a todos que estão escutando através da Rádio Rural. E agora pelo Instagram, né, Messias? Que ele está aqui sendo... gravando para mim. Gente, eu gostaria de começar, a gente já está finalizando o mês de outubro, mas nunca é tarde para a gente dar um recado muito importante, né? Para você, mulher, se cuidar, fazer autoexame, para você procurar médicos, procurar seu ginecologista, para você fazer os seus exames anuais. Se for o caso, se você tem já familiares que já teve câncer, você procurar de 6 em 6 meses, sempre está fazendo o seu autoexame, que é muito importante com relação à questão do câncer de útero, de mama, né? Então, é muito importante. A gente teve uma perda muito grande, né? Railza, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa maravilhosa, uma guerreira que sempre esteve na luta e, infelizmente, a gente nos deixou, né, com um problema de câncer de colo de útero, e isso a gente está vendo em Parelhas e a gente vai se preocupando. Então, que as políticas públicas vejam isso, que cuide realmente dessa problemática, que a prevenção é o melhor remédio para tudo. Então, vamos ter cuidado, vamos se prevenir, vamos se cuidar, porque é muito importante. Mas, como todos sabem, eu estou bem à frente dessa questão das cirurgias de catarata, dessa questão da licitação, que não houve licitação, houve uma dispensa de licitação, que tem o nome de inegibilidade, onde 5 empresas eram credenciadas, e, repito, a Prefeitura Municipal de Parelhas não precisaria fazer esse procedimento de inegibilidade, porque a Prefeitura Municipal de Parelhas tem um credenciamento com a ANSO, onde ele já tem 4 empresas que são referência no Rio Grande do Norte e no Seridó, onde realizavam essas cirurgias. E sempre realizou, e, graças a Deus, nunca ninguém teve problema na nossa cidade. Então, repito, esses problemas da questão de cirurgia foi sequências de erros que a gente não pode ficar isento, a gente não pode fechar os olhos diante disso, porque tem 15 pessoas aí praticamente cegas. Semana passada eram 9, hoje já são 10. Então, a gente fica olhando e nada disso é comum, nada disso é fatalidade. Infelizmente, foram sequências de erro que veio a acontecer isso. Repito, a Prefeitura Municipal de Parelhas não tinha necessidade de contratar uma empresa do Pernambuco para realizar cirurgias em Parelhas, porque a Prefeitura tinha credenciamento com a ANSO e ela poderia estar realizando essas cirurgias em Caicó ou em Natal. 4 empresas renomadas que sempre fizeram esse procedimento tinham condições de fazer essas cirurgias. Então, a gente fica sempre batendo nessa tecla, porque aqui a gente não está à procura de culpados, mas a gente está defendendo 15 inocentes. E a gente fica vendo por que tudo isso aconteceu, para que tudo isso acontecer. Então, são sequências de erro, de falhas, onde a gente precisa fazer nosso trabalho de fiscalizar, porque é importante. Para vocês terem noção, a ANSO ela fazia uma cirurgia dessa por R$800. E o município de Parelhas pagou R$125 mil no ano de 2022, através de uma emenda do capitão Stevenson, a realização de várias cirurgias de catarata e pterígio. Cada cirurgia de catarata a R$800. Cada cirurgia de pterígio, R$300. Então, a Prefeitura Municipal de Parelhas deixou de contratar a ANSO para a realização desses procedimentos, nesses valores, para contratar a empresa Oculare, do Pernambuco, Goiânia, onde cada procedimento de cirurgia de catarata
custava R$ 1.240,09. E o de pterígio, R$ 730. Ou seja, um prejuízo a mais em cada cirurgia de R$ 440,09. Aí você multiplica aí por 800. Mas, gente, não multiplique por 800, não. Porque, no início, tanto eu quanto o vereador Wellington, a gente achava que era apenas 5 empresas, que era R$ 800 mil, um dia dividir 800 mil para 5 empresas. Gente, quase que eu enlouqueço. Porque o Wellington disse assim, Cleidinha, olha direitinho o edital. Eu acho que tem uma falha aí. Quando a gente foi olhar a nota, o credenciamento do processo, não é 1.138.000, minha gente. É 5.691.110. Ou seja, as 5 empresas, cada uma estava credenciada no valor de R$ 1.138.222. Ou seja, quando você vai fazer as contas, você veja que 800 cirurgias para 5 empresas vai dar 4.000 cirurgias. Você multiplique 4.000 cirurgias, você economizando R$ 440 em cada uma. Você veja que se isso aqui fosse ser realizado pelo município de Parelhas, da forma que está aqui, imagine o prejuízo que isso ia chegar à população. Imagine o prejuízo que isso aqui ia ser, em vez de melhorar a qualidade de vida, piorar. Você já imaginou 4.000 cirurgias sendo pago a mais R$ 440? Então, essas sequências de erro que eu estou vendo aqui, eu ainda estou falando, mas eu estou falando porque eu estou vendo, mas eu ainda não acredito ainda que seja esses 5 milhões. Ainda a gente vai pesquisar. Pronto, o Hélito fez aqui a conta. Dariam de prejuízo, se fosse essas 4.000, R$ 1.760.000 de prejuízo para o município de Parelhas. Aí você fica vendo e a gente vai percebendo as outras falhas que tiveram. Minha gente, infelizmente, aconteceu de 15 pessoas estar nessa situação. Para vocês terem noção como a coisa está tão difícil e, de certa forma, querem dar uma encobertada em tudo isso, é que pacientes que fizeram consulta pela manhã com o médico da empresa, e isso a gente tem como provar, quando foi à tarde, foi para outro médico particular. E o médico particular pediu a retirada urgente do seu globo ocular. Por quê? Porque poderia contaminar o outro e poderia também essa bactéria ir para o cérebro dessa pessoa. Então, para vocês terem noção, o que é que está acontecendo? O médico que realiza os procedimentos, os médicos da empresa, vê o paciente e ele não encaminha para a retirada. Ele está, além dele já ter cegado um olho de um paciente, estão arriscando a vida do paciente. Aí eu me pergunto, eu tenho que ficar calada diante de tudo isso? Não tem como, minha gente. E vocês podem, quem quiser dizer que seja política, que não seja, eu tenho a consciência tranquila que não é politicagem. Nunca fiz politicagem. Agora, ir até o fim com relação a essa situação, a gente vai, porque é nosso papel fazer isso. Então, a gente vai analisando, a gente vai ouvindo, a gente vai tentando encontrar uma melhor forma de estar passando para a população as informações. E são informações verídicas, que, se vocês quiserem, a gente tem como provar. Outra coisa aqui, eu não sei se foi percebido, mas quinta-feira a gente teve requerimentos rejeitados aqui na nossa casa. E eu cheguei em casa, na hora eu não raciocinei, aí eu fiquei tentando entender. A primeira fala da colega Romizélia, que não está aqui no momento, mas isso aí eu vou dizer pessoalmente, foi que, quando fosse, hoje, estava trazendo, ou nas outras sessões, a relação de procedimentos que tinham sido realizados no mutirão de setembro, porque não foi só o mutirão de catarata que houve em setembro, houve outros. Houve outros com consultas, com exames. Ela disse que ia trazer. Aí eu pedi, ela negou.
Aí eu fiquei sem entender. Peraí. Quando eu cheguei em casa, eu fui raciocinar. O que eu pedi não foi a mesma coisa que ela disse que ia trazer, não? Por que foi negado? Então, a gente fica tentando entender e a gente fica tentando buscar fazer o nosso trabalho. Uma coisa que é coisa nunca vista. A prefeitura realiza uma investigação justamente onde ela precisa ser investigada. Qual é o nosso papel? Investigar. A gente pode? Não, porque vai atrapalhar. Atrapalhar como? A gente só pediu informações que a prefeitura tem que ter, e tem que ter já guardadinho, porque a prefeitura precisa. Quando eu pedi à prefeitura a questão do responsável técnico pela cirurgia, eu não pedi à toa, não, minha gente. A prefeitura precisaria ter, até porque, quando foi em 15 de junho, ela realizou um mutirão. E, para ela realizar esse mutirão, ela tem que ter praticamente uma permissão do Conselho Regional de Medicina. Então, ela teria que ter já o nome dos médicos que vinham atender aqui, o nome dos pacientes que iam fazer esses procedimentos. Então, a prefeitura já era para ter tudo isso. E foi negado. Então, a gente está pedindo ao Conselho Regional de Medicina, que eu tenho certeza que a prefeitura deve ter feito isso, que existe uma resolução, a resolução 2371, onde você só pode realizar mutirões quando você faz esse procedimento junto ao Conselho Regional de Medicina. Então, a gente está solicitando, porque a gente tem certeza que lá eles informaram. Aqui eles podem até não informar, mas lá no Conselho eles são obrigados a informar. Depois que termina todo esse procedimento de mutirão, é feito um relatório pelo responsável técnico do mutirão, que até agora não sabemos quem é, e ele encaminha para o Conselho Regional de Medicina. E isso tem um prazo de 60 dias.